Listo, Efra. Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todos, bienvenidas a todos. Bienvenido, profesor Tenorio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Señor subdecano, y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar este evento. Doy la palabra al doctor Andrés Abad, por favor. Muchísimas gracias con todos, todas que nos acompañan. La Red de Estudios Organizacionales y Tecnología, conjuntamente con la Escuela Politécnica Nacional y la Facultad de Ciencias Administrativas, presenta hoy la conferencia del profesor Dr. Fernando Tenorio sobre fundamentos conceptuales del desarrollo comunitario. Damos igualmente un saludo al coordinador de la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología, Dr. Efraín Naranjo, al señor subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, el ingeniero Jaime Cadena. De manera particular, por supuesto, a nuestro invitado de hoy, el profesor Fernando Guillermo Tenorio, quien tiene un amplísimo currículum y quien ha colaborado ya con la Escuela Politécnica Nacional y la Red y la REUIT en otras ocasiones, y quisiera leer rápidamente su currículum. Fernando Guillermo Tenorio tiene un postdoctorado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un doctorado en Ingeniería de Producción por el COPE, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, es colaborador de las siguientes instituciones de educación superior: Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas, EVAPE, de la Fundación Getúlio Vargas, Universidad Federal de Santa Catarina, Universidad Regional del Noreste del Estado Río Grande del Sur, profesor permanente de la Universidad Federal Tocantins, profesor invitado de las siguientes universidades del Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar, Escuela Politécnica Nacional y Universidad de la SUAY. Además, es investigador invitado del COPE, miembro de la Academia Brasileña de Ciencias de la Administración, miembro de la Society Third Sector Research, miembro del Consejo Editorial de Revistas Científicas, consultor en diversas instituciones públicas y privadas del país y del exterior. La investigación que ha desarrollado en el ámbito de las teorías organizacionales tiene un reconocimiento en América Latina como un gran promotor del nuevo pensamiento administrativo, y especialmente en la relación capital-trabajo, gestión social y desarrollo. Sus libros y artículos han sido publicados en Brasil y en el exterior. Fue profesor de la Fundación Getúlio Vargas de 1964 hasta el 2019. Para nosotros es un altísimo honor, doctor Fernando Tenorio, quien esté aquí. Enseguida le doy la palabra al profesor Jaime Cadena, subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Bien, muy buenas tardes con todos. Para nosotros es un privilegio, como autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas, el impulsar este tipo de eventos que van directamente orientados al desarrollo del país y en este caso a Pichincha y su zona de influencia. Nosotros como autoridad, nuevas autoridades de la facultad dentro de la Escuela Politécnica Nacional, estamos convencidos de eso, que debe existir ese nexo, esa participación de la academia hacia el sector productivo, hacia la sociedad y todos quienes están inmersos dentro de nuestro accionar. En los actuales momentos nos encontramos como país en una grave situación económica, política, hay pérdida de valores, tenemos también el efecto de la pandemia y eso nos ha generado un sinnúmero de problemas, problemas como aumento de la pobreza, aumento de la brecha entre pobres y ricos, el desempleo, la inseguridad. Por lo tanto, se habla de un nuevo rol de las escuelas de administración y este nuevo rol va orientado a un enfoque social, ¿sí? Y este enfoque social va incorporando lo que algunos les denominan las 3T más I: tecnología, talento, transformación e innovación. Por lo tanto,
este evento encaja muy bien hacia las metas que algunos tenemos orientadas para dar esa respuesta de la academia al sector productivo y sector social. Para mí es, como ya lo mencionó Andrés, un verdadero placer volverme a encontrar con el profesor Tenorio, ¿sí? Y una gran satisfacción poder volver a escuchar todo lo que nos va a compartir el día de hoy, ¿sí? Ya nos leyó el currículum, tiene una amplia experiencia, ¿sí? Y sí es un privilegio para la Politécnica tener siempre esta calidad de académicos e investigadores dentro de las diferentes actividades que se desarrollan. En especial la facultad ha estado presente dentro del doctorado y muchos de los eventos que ha organizado la REOIT. También es importante recalcar y aplaudir el trabajo que viene desarrollando la red. La REOIT, a pesar de sus limitaciones económicas, físicas, ¿sí? No se ha quedado quieta. Sigue trabajando, sigue haciendo cosas, sigue divulgando todo lo que se ha propuesto y sigue adelante con sus objetivos. Desde el punto de vista de autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas, estaremos siempre listos y prestos para apoyar este tipo de eventos. Por lo tanto, invito a todos a disfrutar y a compartir todo lo que el profesor Tenorio nos ha preparado para esta tarde. Muchas gracias. Agradecemos al señor subdecano, profesor Jaime Cadena, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Les comentamos que estamos también transmitiendo por Facebook Live y también por YouTube. Quienes nos siguen en Facebook Live pueden compartir también la conferencia en sus propias páginas. Les recordamos también además que la REOIT es la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología y que confluyen varias universidades del país y del exterior a ser parte de esta red. Es gestionada principalmente por los profesores de la Escuela Politécnica Nacional. Y en ese sentido doy la palabra al coordinador de la REOIT, el doctor Efraín Naranjo Borja, quien moderará en el evento. Señor doctor Efraín Naranjo, adelante. Muchas gracias, muy agradecido. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a este evento. Gracias por acompañarnos. Al profesor Tenorio, sí, una vez más nuestro agradecimiento. Y obviamente vamos un poco a poder tener la oportunidad de escuchar alguna aproximación a lo que se está discutiendo dentro de la red, ¿sí? Los fundamentos conceptuales del desarrollo comunitario. ¿Sí? Creo que son temas que tienen mucha pertinencia, ¿sí? Impulsar su discusión, la condición del país, la condición del mundo. Realmente exige que nosotros desde la academia vayamos dando miradas alternativas, ¿sí? a la sociedad para poder encontrar mejores días para todos, definitivamente. Entonces, en ese sentido, pues muchas gracias y no quito más tiempo. Si la parte central de la conferencia, don profesor Tenorio, nuevamente, sí, bienvenido al Ecuador. Gracias. Buenas tardes com todos. E eu gostaria de começar dizendo o honor também de estar presente neste evento e agradecendo a Jaime Cadena, a Andrés, a Cristina e ao coordenador do evento, o professor Efraín Naranjo. É bueno lembrar a vocês que a participação minha aí em Equador, desde Brasil, ou estando em Equador, não é uma participação, digamos, a cada rato. Não? Há alguns anos, quizá 2 décadas, eu tenho a oportunidade de estar presente aí em Equador e principalmente na Universidade Andina e na Politécnica, que para mim é um honor estar presente em estas 2 universidades equatorianas, a parte de outros trabalhos que tenho feito aí com os colegas amigos de Equador. Então, esta oportunidade, portanto, é uma oportunidade para dizer algumas palavras, não? Alguns apuntes sobre o tema proposto, não? Que é o tema do desenvolvimento comunitário, bajo uma perspectiva aonde, digamos, a cidadania esteja presente. Não? E como dizia Jaime, esta é uma preocupação que está contemporânea, em la medida que nós vivimos a parte da pandemia
vivemos também uma situação econômica a nível de alguns países da América Latina que, lamentavelmente, implica em uma ação mais que nada, preocupada com a individualidade do que com a comunidade. Então, por isso que este evento de hoje tem sua importância e na medida em que é possível, todavia, falar de um tema que está mais que nada pregonado dentro dos espaços acadêmicos e menos em la sociedade. Por isso, mais uma vez, agradeço esta oportunidade na Rede de Estudos Organizacionais de Tecnologia, REIOT, que creram que eu tinha capacidade para exponer esta videoconferência. Eu digo isto porque tenho duas observações preliminares. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estou falando em portunhol. Como vocês sabem, em portunhol, o espanguês é uma língua o idioma que adotamos aqui em Brasil, e que é um idioma ou uma língua que, segundo Carrión, o filósofo equatoriano, Benjamin Carrión, e o filósofo argentino Edmundo Dussel, é uma língua, o portunhol, que serve não somente para os brasileiros falar, perante um auditório, uma audiência hispanohablantes, da língua oficial espanhol, como também serve para que os companheiros de outros países também sigam esta linha de pensamento, que é falar uma língua que é uma conjugação, uma tentativa de integrar duas línguas ibéricas. Então, isso aí, em primeiro lugar, de ser isto. Pedir desculpas se alguém não está acostumado a escutar o portunhol. E a outra desculpa tem a ver também com a ideia de que nós outros, apesar de algumas décadas trabalhando com o tema de desenvolvimento comunitário, já pelo menos 3 décadas eu venho desenvolvendo investigações, trabalho de vinculação universitária, trabalho de ensinança, etc., com a temática, próxima à temática. De toda maneira, o que eu vou plantear aqui é uma exposição que não é que me pertença, porque ela é fundada em vários outros autores, mas de toda maneira é uma interpretação que eu hago do tema. Então, de aí que, para me controle, eu chamei esta exposição, esta charla, de apuntes de los fundamentos conceituais do desenvolvimento comunitário. Por que apuntes? Porque são apuntes que eu tenho bajo a compreensão que tenho do problema ou do tema. Por isso chamo de apuntes. Não necessariamente estes apuntes coincidirão ou coincidem com a perspectiva de cada um de vocês que estão do outro lado da pantalla. Mas, de toda maneira, como foi uma invitação para falar do tema, eu, então começaria falando do tema, dizendo o seguinte, que, contemporaneamente, a palavra comunidade para quase todo. Há expressão de comunidade para quase todo, comunidade de internautas, comunidade de profissionais, comunidade financeira, comunidade de empregados, etc. Mas não são de alguns desses vocábulos coloquiais, muitas vezes paradójicos, que desejamos falar. O que desejamos é proferir uma charla que retome o significado original da palavra comunidade e sua interação com o tema do desenvolvimento comunitário. Portanto, começarei recorrendo ao significado que o léxico comunidade tem em el dicionário da Real Academia Espanhola, destacando aquelas definições mais próximas de nosso tema central. Ou seja, a ideia minha é não discutir a expressão comunidade como normalmente está sendo feita nos últimos anos ou contemporaneamente. Então, se tu habla de comunidade para todos, e a preocupação minha é falar de comunidade segundo aquela expressão, segundo aquele vocábulo, segundo aquele léxico que está dicionarizado como sendo, segundo o próprio dicionário da Real Academia Espanhola, segundo que a comunidade tem origem, a expressão comunidade tem origem no latim comunitas e no grego koinotes. Significa
comunidade, qualidade de comum, que pertence ou se extende a vários, ¿no? Conjunto de las personas de um pueblo, região ou nação. E o que significaria comum? Significaria, del latim communis, que, não sendo privativamente de nadie, pertence ou que se estende a vários. E como hablo desde Brasil, desde Rio de Janeiro, vou dizer o que o dicionário da língua portuguesa comenta sobre a palavra dicionário. Vou falar em português para acentuar a expressão, não? Então, comunidade é um estado ou qualidade das coisas materiais ou das noções abstratas comuns a diversos indivíduos. É uma comunhão. Significa também concordância, concerto, harmonia, ou conjunto de habitantes de um mesmo estado ou província, ou qualquer grupo social cujos elementos vivam numa dada área, sob um governo comum e irmanados por um mesmo legado cultural e histórico. Seguindo, população que vive num dado lugar ou região ligada por interesses comuns. Qualquer agrupamento populacional, grupo de indivíduos que partilha uma crença econômica ou social particular e vive em conjunto. Finalmente, conjunto de indivíduos, inclusive de nações diferentes, ligados por determinada consciência histórica ou por interesses sociais, culturais, econômicos ou políticos comuns. Então, se vocês escutaram bem, tanto em la língua espanhola de la Real Academia Léxico, o vocabulário que está aí no dicionário da Real Academia Espanhola, como no dicionário da língua portuguesa, a palavra comunidade, não, tem um solo sentido, não? É uma expressão que reforça o caráter ibérico de nossa língua. É uma língua de origem tanto castelhana como portuguesa, não? Pero, a sua vez, várias são as áreas do conhecimento que estudam o tema comunidade. A antropologia, a psicologia social, a sociologia, a geografia, a linguística, a economia, etc. Pero aqui centralizarei a palavra comunidade como um agrupamento humano, isto é, mais próximo de la sociologia. Portanto, poderemos definir comunidade segundo seus aspectos funcionais, ou seja, preocupação com a existência de necessidades objetivas e interesses comuns. Então, esta é uma maneira de definir comunidade, não? De uma maneira funcional, não? Então, aí podemos dizer que um projeto de desenvolvimento comunitário poderia ser um projeto com uma característica funcional, onde há uma preocupação bem objetiva e visando lograr interesses comuns àquele território, àquela localidade, não? Ou poderemos fazê-lo combinando o estrutural com o funcional, isto é, comunidade como um grupo de pessoas que vivem em determinado território cujos membros compartem atividades e interesses comuns, ou seja, cooperam para a solução de seus problemas. Isto é, aí é uma combinação de uma situação estrutural com uma funcional, não? Estrutural, na medida que existe este grupo de pessoas, não? E há necessidade de desenvolver tarefas para atender os interesses comuns. Todavia, poderemos ampliar o significado, dizendo que comunidade é um agrupamento humano no qual há uma história, valores culturais e interesses comuns. Então, aí vocês mirem que o conceito, a definição de comunidade não é uma definição que seja aquela padronizada, não? Há distintas maneiras de interpretar ou de dizer o que significa uma comunidade. Assim, desde Aristóteles, as propostas conceituais sobre comunidade permanecem substancialmente a mesma. A koinonia sigue sendo o sinônimo aplicável às expressões latinas, societas ou comunitas, enquanto síntese de todas as formas de uma agrupação social onde mulheres e homens ou determinado grupo populacional se reúnem para a búsqueda de conjunto de seus interesses. Então, se aí mirem que desde a filosofia clássica, desde os clássicos, que a palavra comunidade vem sendo trabalhada, né? E, por supuesto, sempre mirando uma coisa que é transversal
a la idea de comunidad, que es el trabajo en función, la colaboración en función de intereses comunes. Não olvidemos que vários foram os pensadores que trabalharam ou que todavia trabalham sobre o tema. Hobbes, Spinoza, Kant, Rousseau, Fichte, Hegel, Marx, Durkheim, Dewey, Mariátegui, Tönnies, Rawls, Quijano, Dussel, Leonardo Boff, Echeverria, Paulo Freire, etc. etc. Sim. Perdão, não são poucos os pensadores, os teóricos sociais e filósofos, incluso de outras áreas do conhecimento humano, que discutem, que tratam, que desenvolvem o significado de comunidade. Ou seja, não é uma novidade, como eu dizia, desde Aristóteles, não? Desde a filosofia clássica, que o tema vem sendo desenvolvido, vem sendo discutido, hasta a fecha, não? Que temos pensadores como os que identifiquei ahorita, não? Incluso um deles seria o alemão Jürgen Habermas, sem considerar outros de países como de Oriente Próximo, etc. Não? Sem tempo para discorrer o que os pensadores aportaram sobre o significado de comunidade, podemos sintetizar dizendo que a palavra comunidade deve ser entendida como um tipo de associação ou agrupação humana em que os participantes arroiam afinidades para o enfrentamento de seus problemas, de lo que é comum. Assim, actuar em função de lo que é comum é em uma dada comunidade, em dado território, é um actuar político, é uma ação política. Então, esta é uma configuração, quizá, este é um planteamento, quizá, é um apunte, quizá, que me chama mais a atenção, que me interessa na discussão sobre o tema comunidade, que é que o trabalho em comunidade é um trabalho que implica em uma ação política, implica uma ação de la cidadania, por supuesto. Por ser uma ação política, o conceito tem, ante todo, a função de chamar a atenção sobre aquelas formas de participação que devem ser parte de las condições de uma democracia direta ou deliberativa, que tem como ponto fundamental o esforço mútuo e ativo de los involucrados através de processos participativos ou colaborativos. Lo que significa de si que a participação é um dos fundamentos essenciais bajo a concepção de lo que é uma comunidade, subrayando que em lo comunitário o poder é compartido entre todos aqueles que pertencem à comunidade. Então, aí há, por supuesto, uma diferença também tajante, não? A parte de lo que eu disse anteriormente, de ser uma nação política, né? É uma nação política onde é uma nação política de uma participação direta ou de uma democracia direta, não? De uma democracia onde todos tenham a oportunidade de decidir, de falar sobre seus interesses e de aportar suas soluções. Lamentavelmente, no mundo atual, a participação é uma conquista e não um direito de la cidadania. Ou seja, nós vivimos, em alguns casos, em alguns países, um processo de desinstitucionalização da participação cidadã. Não? Aqui no país, nós temos digamos assim, um elemento fundamental de participação cidadã e, por supuesto, de uma participação bajo a concepção comunitária, que é a Constituição Brasileira de 1988. E nesta Constituição, por exemplo, o primeiro artigo diz duas coisas importantíssimas. Uma delas diz que a participação do brasileiro no destino do país não ocorre somente através do voto, não? E sim também de maneira direta. Isto foi feito em 1988. A pergunta que hacemos hoje em dia é se ahorita, não, ou nos últimos anos, temos esta oportunidade de uma ação direta, como está plasmado na Constituição. E aí, lamentavelmente, não, por que ocorre isto? Não? Porque o paradigma macroeconômico de turno, ojalá seja solamente neste turno, neste momento, nos últimos anos, não? Planteia que todos os actos na sociedade devem ser um hecho individual, uno e ocasi que absoluto. Ou seja,
aquela ideia del yo absoluto não seria quase que o planteamento do que vivimos na atualidade. Não? O que significa decir que na atual ideologia dominante, o neoliberalismo, ou sencillamente o liberalismo político e econômico, pregona o individualismo através de uma expressão que está de moda, empreendedor. O indivíduo deve ser o produtor de todas as suas ações, é o empreendedor do si mesmo. Não hace falta dizer que, bajo esta concepção neoliberal, a expressão comunidade de empreendedores, aunque paradójica, seja uma expressão de la época contemporânea. Então, é comum, está de moda falar de empreendedorismo, não? Então, se a gente fala de empreendedorismo para todo, incluso de uma maneira paradoxal, que seria esta de dizer comunidade de empreendedores. Não? Então, esta é uma maneira de dizer, não, o que significa a moda. Não? A moda é sempre assim, não? É como chamar o empregado de colaborador, não? É como chamar o tipo que é um assalariado de um colaborador, não? E agora chamamos também de comunidade de empreendedores. Em la língua, digamos, grega, isto seria um oxímoron, não? São palavras contrárias, não? Comunidade e empreendedor seriam palavras contrárias, pero, como está lá de moda, a gente habla comunidade de empreendedores. Apesar disso, de los cânones neoliberales, devemos enfatizar que a participação é uma conquista. Ou seja, a participação não é uma dádiva, a participação não vem do cielo, a participação não é dada por los dirigentes de turno, a participação, a cidadania deve conquistá-la. Por lo tanto, não devemos desejar que ele ocorra somente a cada rato, a cada período eleitoral em los comícios, como pressupõe a chamada democracia representativa. Para que ocorra o desenvolvimento comunitário, seu fundamento deve ser aquele da democracia deliberativa, ou seja, do permanente processo participativo no qual toda a cidadania tenha direitos a plantear de maneira direta suas necessidades e decidir como arreglá-las, e incluso sendo o controle ou dudando do potencial de seus representantes para solucionar os problemas existentes. De aí que o processo participativo é caminhar de la representatividade à autorrepresentação. Ou seja, mais uma vez, a necessidade que devemos entender a participação comunitária, não, como uma participação intersubjetiva, como uma participação onde os representantes, nossos representantes eleitos a cada rato, não, devem ser mirados, deve existir uma prática que é o controle social, não aquele controle social de arriba para baixo, mas sim o controle social de baixo para arriba, não? É nesse sentido que o desenvolvimento comunitário, no sentido de que a participação comunitária significaria também o controle social. Pero não significa dizer que em uma ação participativa direta, o participante de uma discussão para o desenvolvimento comunitário planteie o que lhe dá a gana, exponga apenas sua vontade. A proposição deve ser em direção ao lo comum, como miramos el significado anteriormente, não, da língua castelhana ou portuguesa, do significado de comum. Então, a proposição deve ser em direção ao lo comum. Deve ser um planteamento com cariz republicano, em el qual, pelo menos, 3 palavras, 3 vocábulos devem ser inseridas em la reflexão, en el racionamento de cada um: liberdade, igualdade e solidariedade. Enfim, se o que está sendo pensado e pronunciado vai contribuir para a justiça social do desenvolvimento comunitário. Ou seja, mais uma vez, a preocupação em trabalhar com o processo de desenvolvimento comunitário de um território ou de uma localidade ou de uma região significa um planteamento, não? Outro ponto central, que é uma atitude republicana. O que é uma atitude republicana? Sinceramente, é pensar no bem comum. Não? Uma atitude republicana que, no processo de toma de decisão, no processo comunitário de toma de decisão, no processo de uma negociação, onde os distintos atores estejam presentes, é necessário que cada um
decida, não, ou reflexione, não, através dessas três palavras. Eu estou decidindo o quê? O que significa estou decidindo? Lo que digo contribui para melhorar a liberdade, contribui para a igualdade, contribui, enfim, para a solidariedade, é uma atitude preocupada com a justiça social, o que estou planteando. Dessa maneira, o enunciado deve ser positivo. O acto de habla deve contribuir com e para os outros. Assim, entenderemos a participação como um direito político. E só adquirimos esse direito político quando lo praticamos em comunhão com outros, onde a liberdade é expositiva. Assim, o conteúdo desse direito é a participação. E a participação comunitária, por ser um direito político, participar é o acto de uma cidadania ativa, de uma cidadania não somente com deveres, mas com potencial para criar direitos. Desta suerte, o desenvolvimento comunitário não é uma via de mão única, é uma doble via em la qual todos os integrantes de uma comunidade têm como compromisso plantear suas inquietudes e dialogar com os demais suas soluções. É um processo onde as contradições do entorno comunitário, assim como as contradições internas à comunidade, são os elementos claves que nel diálogo em la prática entre os participantes. As distintas vozes devem alimentar a toma comunitária de decisões. Não olvidemos que, quando discutimos desenvolvimento comunitário, em geral, estamos discutindo desenvolvimento territorial e devemos entender território como um espaço de circulação de poderes, aonde se relacionam vários atores, como instituições públicas, grupos sociais, agentes econômicos, movimentos sociais, indivíduos que atuam segundo seus interesses. De aí, mais uma vez, a necessidade de enfatizar aquele processo decisório barro a concepção de uma comunidade ativa significa o involucramento dos diferentes atores que, de maneira direta ou indireta, actuem ou sofram ações derivadas de las decisões compartidas em la comunidade. Sim, é o tempo de seguir molestando, portanto, já finalizando, quizá uma ou mais perguntas podem estar sendo feitas. Como promover a participação? Como fazer com que todos participem? Qual é a melhor maneira de implementar a participação? Existe um manual de boas práticas para o desenvolvimento de processos participativos? Estas e outras perguntas vocês poderiam estar fazendo, não? Com respeito ao tema que estou concluindo a exposição. A meu juízo, são várias as possibilidades de arreglos institucionais e ou histórico-culturais para desencadenar de atividades de desenvolvimento comunitário através de processos participativos. Por exemplo, comissões, comitês, fóruns, grupo-tarefa, mingas, paneles, etc. Pero, uma melhor maneira de identificar qual é o melhor arreglo institucional para estimular a participação é perguntando a los participantes, perguntando a la comunidade, ou aportando a la comunidade estas distintas possibilidades. Com isso, desejamos de si que chegar em uma comunidade com seu modelo de formação grupal ou de desenvolvimento comunitário não é uma atitude comunitária, não é um comparativo de conhecimento, vale o jogo de palavras, é uma atitude autoritária. Eu estou dizendo com isto, não, que as perguntas que podem ser feitas de como fazer a participação, há quantidade de livros, há quantidade de manuais, não, escritos aí por distintas áreas do conhecimento, não, incluso na psicologia social, na sociologia, na ciência política, na economia solidária, etc., etc., são dibujos de participação, não? Pero, a meu critério, não, bajo minha interpretação do significado de uma ação direta, de uma cidadania ativa, não? De uma democracia direta, não? E, nesse caso, não é, digamos assim, democrático, não? Chegar para em um determinado espaço, em determinado território, e apontar de si diretamente
qual é a melhor maneira de fazer. Ou seja, são várias maneiras. Estas maneiras podem ser expostas à comunidade ou a mesma comunidade tem sua maneira de fazer suas discussões. Não? Tem um histórico cultural de como fazer suas discussões. Portanto, a meu critério, não, esta atitude, como eu dizia, de chegar em um sítio, de chegar em um território, já decidindo qual é a maneira de desenvolver o processo, é uma maneira autoritária. É somente com outros em comunidade que os indivíduos obtêm sua liberdade. Só em comunidade que a liberdade personal se hace possível. Ou seja, a discussão em comunidade é uma discussão onde permite a que os participantes tenham sua verdadeira liberdade. Não? O processo intersubjetivo de discussão facilita este processo de melhorar a liberdade de cada um. Graças por vuestra atenção e desculpem mais uma vez por o portunhol e por o conteúdo da exposição. Saludos e se cuidem, mesmo com a vacuna. Gracias. Muchas gracias, profesor Tenorio, por su conferencia, por su exposición, ¿sí? En donde se han ido abordando diferentes conceptos vinculados al desarrollo comunitario. Vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han propuesto a través del Facebook, a través también de redes internas. Entonces, un poco daría la palabra a Cristabel para que nos vaya planteando estas preguntas y también pediría el favor a la audiencia que planteen sus preguntas. Creo que realmente es una oportunidad para poder ir esclareciendo este tema, ¿no es cierto?, de discusión, esta propuesta que realmente creo que es pertinente analizarle. Normalmente cuando nosotros hablamos de temas comunitarios, como que estamos hablando de temas marginales, y creo que ese es un cambio que se tiene que hacer definitivamente. Hablamos de desarrollo comunitario, de economías comunitarias y siempre pensamos en una condición marginal, pero realmente ese es precisamente un gran cambio que creo que se tiene que hacer y eso es el objetivo de esta discusión. Entonces, pienso que podemos ir ampliando esta discusión con algunas preguntas que tenemos y después también ir interactuando. Adelante, Cristabel. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor Tenorio. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué obstáculos tiene el desarrollo comunitario para su aplicación? Mira, yo creo que uno de los primeros obstáculos está en la misma comunidad, ¿no? Porque en una comunidad, en una población, que imaginamos que toda a gente se conosca em um território, um pequeno território, não? Ou uma pequena paróquia, como se diz aí, ou em um distrito, como dizemos acá em Brasil. Não? Nesses pequenos sítios, não? A gente em geral se conhece, não? Passa por lá, vai à feira, etc., ou vai a uma sessão religiosa, se é uma igreja protestante, evangélica ou católica, sei lá o que seja, e a gente se encontra por aí. Não? E aí, buenos dias, buenas tardes, tudo funciona, não? A mil maravilhas, como dissemos acá. Não? Pero, em realidade, sabemos que nós outros, as pessoas, não? Nós outros, como indivíduos, não? Temos nossos caris. Não? Nós outros, como indivíduos, temos nossa maneira de actuar. Não? E, muitas vezes, o obstáculo está com nós outros mesmos, em las comunidades. Não? Ou seja, vou pôr um obstáculo de imediato. Não? Seria a maneira como cada pessoa, como cada indivíduo atua segundo sua personalidade. Esse é um obstáculo. Quizás seja um obstáculo que pode ser arreglado em uma discussão. Não sei se é possível que seja necessário chamar um psicanalista para ser a terapia desta gente, mas de toda maneira é um obstáculo. Agora, há um obstáculo que eu creio que é mais assim, tajante, é mais enfático, é mais complicado para os outros que vivemos em uma sociedade de economia capitalista, não? Que é o obstáculo da competência. Não? Este, para mim, é, quizá, uma das maiores dificuldades institucionais, é o obstáculo da competência. Por que isso? Não? Porque, praticamente,
em los dias atuais, desde niños, vamos sendo treinados, não? Ou adestrados a entender o mundo como sendo um grande mercado, não? Aonde estamos para actuar em função do mercado, não? Então, se aí, portanto, nossa formação, ou quizá deformação, é uma deformação ou formação, não? Que vai de encontro, não? E não a favor, não? De uma perspectiva comunitária. Esse é um obstáculo de origem mais institucional, não? E aí um outro obstáculo também, que diz respeito institucionalmente, não? A como está sendo manejada a economia do país, não? Como está sendo manejado, inclusive, as políticas públicas, não? Se são políticas públicas, sim, a participação da sociedade, ou políticas, incluso políticas sociais, não? Que são impostas, não? Em determinados sítios, não? Sem a menor preocupação de que haya a participação da sociedade, não? Se o determinante, portanto, não é a sociedade e se é o mercado, é outro obstáculo também. E, nesse caso, eu creio que vários são os obstáculos, não? Mesmo quando há um histórico cultural de dada comunidade em que há a interação das pessoas, em que há, digamos assim, um pressuposto histórico de que, desde sempre, existiu possibilidades ou existiu participação. Então, vários são os obstáculos, não? E estes obstáculos, quiçá, deveriam ser discutidos, não? Neles mesmos espaço comunitário, não? Porque não é que chegando aí, de pronto, a comunidade já está lista para o desenvolvimento comunitário, não? Aí, chegando aí, vamos começar a ter um processo de discussão e verificar até que ponto a comunidade, não? Aquele território, aquela paróquia ou aquele distrito, não? Está listo para uma discussão comunitária. Então, para mim, a meu juízo, são vários os obstáculos. Muchas gracias, profesor Tenorio. La siguiente pregunta es, ¿cómo se delimitaría una comunidad, ya que un fin común de desarrollo puede llevar a reunir a grupos de ciudadanos que no son del mismo entorno geográfico, sino ciudadanos que buscan o tienen alguna identificación con dicho fin, incluyendo académicos, ONGs u otros interesados? ¿Serían entonces ajenos a la comunidad y a su desarrollo, pero participarían de la misma? Sim, aí é que está. Quizá este seja outro obstáculo, não? Porque muitas vezes chegamos aí para o desenvolvimento comunitário em dado território, em dada situação, não? E chegam aí distintas instituições ou organizações, se ONGs, se organização do governo, se organização que faz a financiação do projeto, etc. Não? E cada quem ou cada uma dessas organizações chega com sua percepção do que é o comunitário. Não? Muitas vezes, algumas dessas organizações, desses órgãos que chegam aí, não têm a menor ideia do que é uma comunidade. Não? Chegam com seu projeto ou com suas, digamos assim, estruturas de trabalho, não? E aí há um obstáculo que é a compreensão, não? De todos aqueles atores, não somente os atores da sociedade, não somente os atores da comunidade, mas também o obstáculo está em la compreensão que os distintos atores institucionais, não? Quando vão atuar em determinado território, têm a respeito do que é o desenvolvimento comunitário. Não? Pode ser que chegue uma ONG com uma perspectiva de uma participação, uma perspectiva democrática, de uma participação direta, não? De uma nação mais compreensiva do processo de participação, mas pode chegar uma outra instituição onde seus técnicos, não? Seus agentes entendem que, por ter uma formação universitária, não vão dialogar com pessoas que não têm esta formação universitária, com pessoas que são analfabetas. Não? Então, este é um obstáculo, não? Para a interação de distintos atores sociais. Não? Recém, eu tive aí, durante 3 anos, um trabalho de investigação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em um projeto ligado ao tema de petróleo e gás, não? E que involucra vários atores da sociedade. Não? E aí foi, digamos assim, um lío para
chegar, digamos assim, a um dado consenso de quais eram os problemas, não? Pero problema mirado a partir de distintos atores da sociedade, não? Então, aí, esta experiência me diz isto, não? Para ampliar um desenvolvimento comunitário, é necessário que haja um espaço institucional, um espaço público, não? Aonde os atores, não? Que vão aportar recursos, os atores que vão atuar com aportes técnicos, os atores da mesma sociedade, etc., etc., sejam capazes de informar, de decidir neste espaço público qual é a compreensão que ele tem, não só dos problemas, mas das maneiras de trazer a solução para os problemas. Não sei se era esta a pergunta ou se é esta. Muchas gracias, profesor Tenorio. La siguiente pregunta es, desde su punto de vista, ¿cómo considera que el desarrollo comunitario puede ser un comportamiento normalizado en las sociedades más desarrolladas, en donde las diferentes exigencias nos obligan a trabajar de manera individual por la existencia de conflicto de intereses? ¿Cómo pueden las empresas generar comunidad en esta nueva era y en la época post-pandemia? Mira, com respeito aos países desenvolvidos, eu não sei contestar, porque eu não vivo em um país desenvolvido. Vivo em um país de terceiro mundo, periférico, subdesenvolvido. E agora, com a pandemia, o Brasil estava a um nível, um rango internacional de sexta economia no mundo, ou está em 15ª economia. Ou seja, a cada dia que passa, nós outros estamos mais subdesenvolvidos aún. Não? Então, eu não tenho essa experiência de viver em um país desenvolvido. Eu já estudei em países desenvolvidos, tive a oportunidade de fazer estudos allá, mas tenho a sensação de que é distinto, não? O desenvolvimento comunitário em um país desenvolvido do que o desenvolvimento comunitário em um país não desenvolvido, não? Ou de terceiro mundo. Então, esta diferença, não? Que eu imagino. Agora, a pergunta poderia dizer assim, mira, pero hoje temos tecnologias que facilitam a participação da gente, não? Através da tecnologia da informação, do aparato aí, dos computadores, etc. Pero não sei, em caso de vocês, pero aqui em Brasil, em alguns sítios, em algumas cidades, não? Temos hoje dificuldade para a ensinança à distância, não? Porque os equipos, a transferência do conhecimento barro, o sistema que temos, não, de tecnologia de informação, não é suficiente para alcançar toda a população. Então, este é para poner um exemplo de há tecnologia, mas nem toda possui a tecnologia que poderia servir para, como estamos fazendo agora, a ser uma discussão, não, a ser alguns planteamentos, não. E aí pós-pandemia, não, mira, aí há um problema, não, que eu vejo. E isto, incluso, já houve uma discussão recente cá em Brasil. Participamos de uma videoconferência onde este tema foi posto, não? Pós-pandemia, como vamos trabalhar de modo a que haja a participação da gente, não? Mira, eu estou ansioso para volver à calle, né? Estou ansioso para ter contato com as comunidades. Acá em Rio, são 32 anos que eu trabalho com o que chamamos as comunidades. Antigamente, acá, comunidades periféricas eram chamadas de favelas, não? Como não é politicamente correto, as favelas passaram a ser chamadas de comunidades, não? Então, eu, desde os anos 90, tenho um trabalho com as comunidades, com apoio da Igreja Católica, trabalhamos com as comunidades, não? Então, eu estou ansioso para que tenhamos a vacuna para 100% da população, para que a pandemia diminua, para que eu volva à calle e ter contato com a comunidade, a discutir com as comunidades seus problemas, não? A plantear as soluções que eu imagino para elas, não? Então, pós-pandemia, não, eu creio que vai ser um momento de grande motivação para nós outros regressarmos à calle. Quando eu estou decidindo regressar à calle, estou decidindo regressar a ter uma aproximação social e não a um aislamento social. Porque nós outros vivíamos em um aislamento social. Me encantaria estar hora em Quito, me encantaria estar hora
em Cuenca, me encantaria estar agora em Salinas, por exemplo, não? Aí com Antônio Paulo, com Efraim, discutindo os problemas aí de Salinas, não? Ou estudando, compreendendo melhor Salinas. Não? Pero como vai ser isto? Se estou a quilômetros, a milhas de quilômetros de distância, não? Através de um sistema que pode falhar, através de um sistema que daqui a rato, se não há luz, não teremos mais força para seguir praticando. Então, pós-pandemia, para mim, é uma incógnita, mas pós-pandemia, para mim, também é uma grande motivação para viver a la calle, para não estar aislado. Não? E aí, quizá, sirva para regressarmos a ser práticas aonde há a participação comunitária. Muchas gracias, profesor Tenorio. Siguen llegando algunas preguntas. Vamos a hacer lo posible por abordar tantas preguntas como sea posible. La siguiente pregunta dice, ¿cómo cataloga la visión alternativa de desarrollo propuesta por el buen vivir y el vivir bien ecuatoriano y boliviano respectivamente? ¿Considera usted que es un modelo de desarrollo comunitario o mantiene una lógica vertical? Y adicionalmente, en el contexto político, ¿cómo calificaría el desarrollo comunitario del movimiento indígena ecuatoriano? Mira, aí é uma pergunta um pouco difícil de contestar, porque, de toda maneira, apesar de minha aproximação com o Equador, que não é de hoje, há mais ou menos 2 décadas que tenho trabalhado com universidades equatorianas, e antes disto já tinha muito trabalho com o Equador através da OEA, através do BID, através do PNUD, etc., etc., não? Mas eu não me sinto, digamos assim, a gosto de fazer comentários, não? Alguns dos comentários desta natureza. Pero, a perspectiva do bom viver, ou viver bem, são perspectivas de desenvolvimento comunitário. Não? Ora, como eu dizia na exposição, não é solamente importante, não? Conceptuar o significado de bem viver, não é solamente importante fazer recuerdo de los pueblos originários, não é importante isto solamente, não? O que é importante neste processo de desenvolvimento comunitário é que, no momento, na história que uno está vivendo, não? Naquele momento do processo, é onde a coisa vai ocorrer. Porque não significa dizer, por exemplo, se tu vais ler o Mariátegui, seus planteamentos sobre o problema não, as soluções comunitárias através de Lailu, não? Todos conhecem bem esta discussão, não? De Mariátegui no Peru, não? E naquela ocasião, não? Se tu lês, Mariátegui tinha sentido, mas eu não sei no dia de hoje, não? Se vamos ter esta mesma maneira de interpretar o bom viver ou viver bem, não? Se podemos interpretá-la desta maneira, não? Como aqui, no caso do Brasil, por exemplo, o tema da participação segundo uma perspectiva paulo freireana, por exemplo, não? Segundo uma perspectiva onde toda a gente, de maneira tenha a possibilidade de se aportar seus interesses ou suas inquietações, não? Eu tenho de dizer o seguinte, que para cada momento histórico, não? Tu tienes por detrás, não? As tuas espaldas, em tua memória, não? E na memória da gente que está participando, maneiras de participar. E essas maneiras devem ser discutidas, não? Devem ser postas sobre a mesa, não como um postre, não? Que sobremesa cá em Brasil é um postre. Poner a ideia sobre a mesa, não? E discuti-las para chegar próxima a um consenso como ser o processo, como desenvolver o processo, implementar um projeto, por exemplo, de desenvolvimento comunitário. Não basta ter uma história, um histórico cultural dos países andinos ou um histórico cultural dos países da América Central ou de toda a América Latina, ou, quiçá, históricos de outros países. Em la revista da Universidade Andina,
o próximo número, o professor Andrés pode dizer qual será o número, Andrés? Andrés Abad. Número 11, el número 11. O próximo número 11. Há um artigo que el Fernando López, para de Landina, Guilhermo Tenório, que é um historiador, e eu escrevemos sobre distintas maneiras em América Latina, em Europa Ocidental, Europa Oriental, não chegamos a Oriente Médio, nem chegamos a Extremo Oriente, nem Ásia, de hacer el desarrollo comunitário. Como se hace el desarrollo comunitário? Incluso com casos históricos, não? Desde os movimentos aqui em Los Andes, passando, por suposto, aqui pelo continente, por Brasil, e aí passando por Paraguai, etc., seguimos com experiências, como eu disse, Europa Ocidental e Oriental, para dizer o seguinte: são distintas as maneiras historicamente falando, de processar o desenvolvimento comunitário. São distintas as maneiras. Pero, não olvidando que essas distintas maneiras elas podem ser recuperadas em uma situação histórica ou em uma situação histórica do momento, e não em aquela do passado. Já? Aquela do passado, todos aqueles casos, não, historicamente registrados, não, que ocorreram de participação em Los Andes, de participação acá em Brasil, de participação em Europa Ocidental, etc., etc., são maneiras que a história de aquele momento tinha sentido. Não sabemos se a ideia, não, que foi planteada, por exemplo, o caso da Comuna de Paris, que é um dos casos que nós outros escrevemos neste artigo. Não? A Comuna de Paris é, todavia, uma grande referência. Pero, qual é a possibilidade de que hoje em dia tenhamos uma prática, não, bajo uma concepção segundo a origem da história da Comuna de Paris? Essa é uma pergunta que podemos fazer, não? Então, eu não teria assim uma contestação pronta para dizer. O que, em síntese, desejo dizer é isto, não? Que para cada situação histórica, não, que vivimos, em la contemporaneidade que vivimos, não, nessa situação, cada planteamento de desenvolvimento comunitário deve ser involucrado, deve ser submetido a essa situação histórica. Não é para dizer que há um modelito listo para implementar o desenvolvimento comunitário. Este modelito, se existe, ele é autoritário, não é democrático. Gracias, profesor Tenório. La siguiente pregunta: siendo que la palabra desarrollo está de alguna manera agotada, ¿cuál sería la opción para denominar el desarrollo comunitario? ¿Cuál es su opinión sobre el término emprendimiento social? Mira, aí é que está. Se a expressão empreendimento social explica, tem um conteúdo, tem uma substância que leve a gente de determinado espaço, de determinado território, a lograr seu desenvolvimento, mira a contradição. Ao lograr seu empreendimento, alcançar seu empreendimento, perfeito. O nome aí, não, o significado do nome, claro que empreendedorismo social, a palavra empreendedor, é um pouco complicada na medida em que não, tem uma origem. Não? A origem está justamente em o tema neoliberal econômico, que é um tema que planteia a individualidade. Então, o empreendedorismo social é, digamos assim, uma expressão que, de uma certa maneira, oxímora. Né? É uma expressão,
São contradições em términos, ¿no? Pero, vuelvo a decir que si la expresión, la substancia del contenido de la expresión o el método de acción de esta expresión, ¿no?, sirve para lograr resultados comunitários, ¿no?, perfeito. Eu não vejo contradição nisto, não? Agora, veio contradição se lo que é planteado, não? Lo que está escrito, lo que é intencional, não vai ao encontro de lo comum. Não? Por exemplo, eu falei da necessidade de uma perspectiva republicana, não? Em los últimos anos, não, vocês devem estar já lendo a respeito, já quizá 20 anos por aí, a expressão patriotismo constitucional. Ou seja, é importante que um projeto, por exemplo, uma política pública, uma toma de decisão, que tenhamos, seja em uma empresa privada, seja em um órgão público, seja em uma ONG, a decisão seja tomada, a decisão seja hecha a partir de los preceptos constitucionales de cada país. ¿Ah? O sea, a prática do patriotismo constitucional seria verificar hasta que ponto o que estamos planteando, não, atende a lo que está plasmado em nossas constituições. ¿Ah? Então, esta seria uma maneira de dizer assim, mira, eu estou chamando de empreendedorismo social. Hasta que ponto o projeto meu, o plano meu, o que eu planeei de empreendedorismo social, atende às necessidades constitucionais do país? Essa seria uma pergunta. Ou perguntar se é uma atitude republicana, se o que estamos planteando é uma atitude com preocupação com o bem comum. E mirem que o tema comum, hoje em dia, está de moda também. Não? A quantidade de livros e artigos que estão saindo na caia aí com respeito ao tema comum. Não? Ou seja, é chamado neorrepublicanismo, onde a república, todavia, não foi lograda. Não? Então, aí temos que buscá-la. Não? E aí vem todo um planteamento neorrepublicano que está, mais ou menos, a bordo desta ideia, não? De uma democracia deliberativa. Não? Porque a democracia representativa, não? Desde a Revolução Francesa, com a Revolução Francesa, era mais que nada, planteou a República. Não? Foi aí que surge a República, a partir da Revolução Francesa, através de seus representantes. Pero o neorrepublicanismo seria uma perspectiva republicana, pero com uma participação direta da cidadania. Então, se o que discutimos não, substantivamente, não, o contenido vai ao encontro destas ideias, republicanas ou neorrepublicanas, perfeito. Perfeito. Muchas gracias, profesor Tenorio. Tenemos dos preguntitas más para terminar y la siguiente es, ¿cuál es la importancia del liderazgo para lograr un desarrollo local comunitario? Por ejemplo, en Salinas de Guaranda, en Ecuador, el éxito se debió exclusivamente a la acción del padre Antonio Polo. Mira, esta é uma excelente pergunta. Hein? Vou dizer que é excelente porque é um caso que, junto a Cristina Cunha, Andrés Abade, a Efraim Naranjo, estamos analisando, estudando e, quiçá, publiquemos um livro desta experiência, não? Que, para mim, é uma experiência fantástica, não? Que, segundo tenho já também de experiência com esse tipo de ação comunitária, não? No caso do Brasil, principalmente, de alguns outros, como em Chile. Durante alguns anos trabalhei em Chile. E aí miramos que a experiência salina é uma experiência não somente exitosa, pelo menos hasta la fecha, como é uma experiência que eu não diria que sirva de modelo, mas é uma experiência como
como uma referência, não? Para outros sítios. Agora, o importante aí é dizer o seguinte: o liderazgo, seja de Antônio Polo ou seja de que seja, não? Deve ser um liderazgo onde este líder ele tenha um potencial de trazer consigo valores que sirvam para trabalhar comunitariamente, não? Porque, no caso de Antônio Polo, pelo menos, as entrevistas que já hicimos, coisas que já leímos a respeito, não, dele e da experiência de Salinas, é que Antônio Polo chega aí já com valores comunitários, não? Já está, digamos, implícito e explícito em suas ações, em sua maneira de ser, em sua maneira de actuar, uma maneira de ser e actuar comunitária, não? Com valores comunitários. Então, aí houve uma perfeita integração entre, eu não diria perfeita, para não ser absoluto, para não ser dizer que é uma verdade, mas há uma boa integração entre o que os valores, não, que possui ou que possuía desde niño ou desde sua juventude, desde sua formação acadêmica com os salesianos, este conjunto de valores que faz parte do seu chamado mundo da vida, não? Ele chega em um sítio onde há um espaço, onde há, incluso nesse espaço, nesse território, valores culturais, não? Andinos, não? Que se aproximam dos valores culturais que ele traz desde a Europa, não? Então, imagino que esta aproximação de valores culturais, não? Desde com Antônio Polo e valores culturais que já existiam aí no território, esta aproximação, não, serve, todavia, para que Salinas seja uma referência, não? Ou seja, não estou dizendo com isto que toda o desenvolvimento comunitário tenha que existir um Antônio Polo. Por favor, não estou dizendo isso. Não estou dizendo. Esta é uma experiência, esta é um caso. E um excelente caso, uma excelente referência. Pero, repito, não estou dizendo que, para que haja desenvolvimento comunitário, seja necessário que haja um Antônio Polo. Já? Antônio Polo é uma pessoa, Antônio Polo tem suas características personais, sua maneira de ser, desde niño, não? Hasta la fecha, e que digamos assim, facilitou esta aproximação de valores, não? Por que isso? Porque é possível que, muitas vezes, políticas públicas, não estou dizendo que é o caso de Salinas, pode ser políticas públicas em outros territórios, em outros sítios, aí em Equador, como seria em Chile, como seria o caso aqui em Brasil, etc., etc. Não? Pode ser que o líder seja imposto, não, pelo governo de turno. Pode ser que o líder seja imposto por um ator que tenha poder no território. Eu estudei casos aqui em Brasil, onde tu chegavas aí no assentamento rural, na população rural, não? Em uma vila, como chamamos acá, rural, não? E perguntávamos aonde estava o presidente da Associação de Produtores Rurais, dos campesinos allá, não? E ele não vivia aí, ele vivia em uma grande cidade. Porque, mais que nada, ele era, como dizemos acá em Brasil, um cabo eleitoral. Ele era uma pessoa que estava aí imposto por el alcalde do município. Não era uma pessoa que foi, digamos assim, eleita por la comunidade. Já? Então, esse tipo de liderazgo não interessa à comunidade. Não deveria interessar, porque este caso, eu estou dizendo que um ou outro mais, que eu estudei coisas semelhantes a estas em Centro-América, em Honduras, cerca de La Ceiba. Aí estudei um caso semelhante, não? Onde o liderazgo não era um liderazgo da comunidade, era um liderazgo externo à comunidade. Então, aí é que está, ou seja, depende de cada sítio, depende de cada história, não? Pero, repito,
que a história de Salinas, por lo menos hasta la fecha, não, com a participação de Antônio Polo, para mim é uma referência. Tanto lo é que estamos aí, nós outros, não? Efraim, Cristina, Andrés, estamos estudando, não? Para conhecer melhor esta referência. Não? Muchas gracias, profesor Tenorio. Una última preguntita para terminar. ¿Cómo se aborda el estudio de las relaciones de poder y el discurso en el desarrollo comunitario? ¿Y cómo se trataría la barrera de inversión social insuficiente para lograr un desarrollo social inclusivo? Não, poderia repetir esto que eu encontrei no final? Poderia repetir? ¿Cómo se aborda el estudio de las relaciones de poder y el discurso en el desarrollo comunitario? ¿Y cómo se trataría la barrera de inversión social insuficiente para lograr un desarrollo social inclusivo? Mira, esta é uma pergunta não somente complexa, como abstrata, hein? Porque eu entendi todas as demais, mas a última foi uma pergunta muito complexa. Não? Como eu poderia contestar isso? Mira, vamos começar com o tema da inclusão. Não? A inclusão social ela ocorre quando todos os chamados concernidos ou todos os participantes têm a oportunidade de aportar suas inquietações. Aí já começa a inclusão social. Ou seja, se arreglamos uma reunião, se arreglamos uma regra aí institucional para que a gente participe, não? Evitando as pessoas, não? E a gente está aí para discutir, não? Tem a oportunidade de aportar suas inquietações. Eu imagino que a inclusão social empeça aí. E ela sigue, não? Esta inclusão social, o que é planteado por cada quem, não? É incluído em la toma de decisão para o bem comum. Não? Ou, se aquelas pessoas que planteiam, pero que não estão conforme com todo o que foi planteado pelos demais participantes, pero aceitam a decisão do conjunto ou da maioria, isto já é uma inclusão social. Já? Que para mim, a inclusão social não significa somente o hecho do indivíduo obter melhores condições materiais, seja de vivenda, seja de alimentação, seja de educação, seja de saúde. Não. A inclusão social é um conjunto de componentes. Não? E quando estamos discutindo o desenvolvimento comunitário, a inclusão social começa quando toda a gente é incluída no processo de tomada de decisão. Aí começa a inclusão social. Não sei se com isto contestei, porque, como eu disse, a pergunta foi de uma abstração que eu, apesar de la idade, não tive capacidade de contestá-la. Mas está... Bueno, agradecemos mucho a la audiencia por las preguntas que nos han planteado. Siempre se quedarán algunas cosas en la papelera. Realmente el tiempo es muy corto y obviamente nuestro interés es terminar dentro de los 90 minutos de esta conferencia. Entonces, reiterando nuestro agradecimiento, y antes de cerrar, queremos hacer dos cosas pequeñitas. Y primero, antes de entrar en el formalismo de pedirle a Jaime que dé sus palabras finales, queremos hacer la foto de la conferencia. Entonces, por un minuto yo les pediría, si es que no es una molestia, que prendan sus cámaras y los que no se incomoden para tomar la foto de la conferencia, ¿sí? Tener presente esta actividad, ¿sí? Solamente nos esperan ahí listos. 1, 2, 3. Vamos a cambiar de pantalla también porque hemos tenido la suerte de tener una buena audiencia, de lo cual estamos muy contentos y obviamente eso nos compromete para continuar haciendo nuestro trabajo. Bueno,
Muchas gracias y muchas gracias por este apoyo. Vamos, también les informo que en el año anterior, sí, en el año 2000, no, en el 2019 hicimos un evento con la Universidad de La SUAY y la Universidad Bolívar. Resultado de ese trabajo se publicó un libro sobre los fundamentos epistemológicos de la gestión social que resultarían realmente el sustento que puede aportar para esta discusión. Entonces queremos un poco compartir este link. Yo daría la palabra un ratito a Cristina para que explique muy rápido y que puedan bajar esta información. El micrófono. Muchísimas gracias, Efra. Como se mencionaba, tenemos la publicación del texto de Gestión Social y Epistemología de un Paradigma. Vamos a compartir tanto en Facebook como en la sala de Zoom. También está compartido el link para que puedan descargar esta publicación. La publicación se generó en la Universidad de La SUAY y es un texto que puede ser descargado de manera gratuita. Adicionalmente, nos permitimos recordarles también nuestro correo electrónico, que es reoid@epn.edu.es, para que pues cualquier inquietud, cualquier tema adicional que tengan interés nos puedan escribir. Y también los invitamos a revisar otros espacios que tenemos y pues obviamente los videos de las otras conferencias que se han desarrollado en nuestra página de Facebook, que también está allí compartida el link. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno. Efraim, sí, por suerte no. Umas uma pergunta e outras uma aportação. Mira, em la Universidade Unijuí, acá em Brasil, onde eu trabalho, e Efraim conosco também, etc., Andrés, há alguns livros que são grátis também sobre controle social e desenvolvimento territorial. Não? Vocês se entram nesta universidade, la UNIJI, Unijuí. Aí entrem em la editora de la universidade e há muitos livros grátis, não? Barro e-book. E 4 deles são sobre controle social e desenvolvimento territorial. Não? São grátis, não? Sim, são free. Perfeito. Então, se alguém tem interesse, isso parte de uma investigação durante 4 anos que hicimos acá em Brasil, e também há uma revista que vocês podem acessar chamada Controle Social e Desenvolvimento Territorial. É uma revista, é um periódico acá que é um editorial coletivo, onde eu participo desse editorial. Aí também muita coisa sobre o tema de desenvolvimento territorial e controle social, não? Também pode acessar essa revista, fazer download com os livros, a revista, por supuesto, também é grátis. Não? Agora, uma inquietação rápida aí. Se é possível que a gente que já me conhece, Paul, Verônica, etc., vocês compreenderam o portunhol? Alguns de vocês aí compreenderam esse portunhol? É só ser isto? Sim. Não, Verônica, tu já me conheces. Não vale. Por exemplo, vamos ver Stephanie. A Stephanie está ouvindo, não? Olá, Stephanie. Só perguntar a Stephanie. Oh, Solene. Entendeste o portunhol, Solene? Sim? Giovanna está dizendo que sim. Sí, muy interesante poder tener acceso a este tipo de conversaciones y conocer un poco más allá de lo que tratamos del día a día, tanto como el desarrollo comunitario y conocer cómo lo ven desde otra parte internacional, que como lo es usted, profesor. Interesante para pensarlo, para ir un poco más allá de, como usted decía, la comunidad no debe ser pormenorizada, ni tampoco creer que los emprendedores ya no son parte de la comunidad. Entonces son ideas muy interesantes que van abriendo el pensamiento. Muchas gracias. Gracias a usted. Era eso, Frank, solamente para mí así. Había entendido el portuñol, ahí está. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias
a todas, muchas gracias a todos por su participación. Ha sido realmente una conferencia muy esclarecedora, ha permitido ir abordando un tema que pienso que es muy pertinente y no por la coyuntura, sino por la condición histórica de la sociedad. Para cerrar, yo quisiera las palabras finales del señor subdecano y después daremos la palabra también al profesor Tenorio y cerraremos el evento. ¿Sí? Señor subdecano, por favor. Bien, como ya mencionó Efraín, muy interesante y muy enriquecedora la conferencia que nos ha dado el profesor Tenorio. Y como les mencioné al inicio, para mí siempre es muy importante y aporta bastante al desarrollo de nuestras actividades el pensamiento que tiene el profesor Tenorio. Nuevamente la felicitación al grupo de investigación. Sigan adelante, desarrollen este tipo de eventos, que esto nos va a permitir el acercamiento de la academia hacia el sector, hacia la sociedad, y nos genera presencia, y ahí nos va a permitir afirmar este compromiso de la Universidad Ecuatoriana y demostrar que en verdad estamos cumpliendo la tarea que como Estado nos ha dado a la universidad pública en este tema. Profesor Tenorio, muchas gracias y nuevamente gracias y un gusto y un placer haberlo escuchado nuevamente. Gracias a todos. Eu es que agradeço esta oportunidade. Ojalá tenhamos a oportunidade não mais remota, pero presencial em outras ocasiões, né? E para mim foi um gosto não conversar com vocês, porque em realidade não foi uma conversa, foi mais que nada um monólogo e a distância de quilômetros, né? Pero eu creio que para minha satisfação personal, não sei se para a satisfação personal de vocês, para mim foi uma grande satisfação. Muito obrigado e espero vê-los aqui na cidade maravilhosa. Muchísimas gracias, profesor Tenorio. Muchas gracias a todos. Solamente la última cosa, ustedes saben, nosotros en la red estamos organizando cada mes conferencias de diferentes temáticas y oportunamente les informaremos la conferencia que estamos organizando para el mes de abril, ¿sí? Para que también muchos de ustedes nos puedan acompañar. Nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos y que se cuiden, ¿sí? Hasta la próxima conferencia. Muchísimas gracias.